imaginar, podes conseguir. Essa é uma frase do Einstein. É muito curioso, estava estudando esses dias que para toda mudança química no nosso corpo, a gente precisa de uma mudança eletromagnética primeiro. Pensamentos. O que será que está impedindo a gente de se libertar dos nossos problemas? Será que você consegue se libertar desses padrões para você fazer uma boa gestão da sua imaginação, do entendimento daquele momento? Será que onde você tá te propiciando isso? Vou colocar aqui uma imagenzinha de um bichinho que ajuda muito a gente. Eu não separei a imagem. Que ó, tudo bem. Vou deixar aqui nos comentários então. Vamos enviando essa live, esperando as pessoas chegarem. Enquanto eu boto aqui o comentário. Bom dia, bom dia. Ih, gente, a música acabou. Nem tem emoji dele. Que ó, não vou botar então, tudo bem. Quando a gente chegar lá, a gente fala. Vou enviar aqui pra avisar que começou. E a gente monta no foguetinho de viver e vambora, vambora. Bora lá, como vocês estão nesta manhã? Tô cansada, viu? Nossa, um cansaço diferente, assim. Ainda não sei muito bem. Quando terminar aqui as funções do dia, eu vou parar, vou meditar e entender da onde que tá vindo esse cansaço. Se ele é meu, se ele não é, se ele é do meu corpo físico por alguma coisa que eu fiz, ou... Porque o nosso corpo, né, ele tá aqui para nos dar sinais. Só que a gente não repara. A criação... As pessoas têm mania de criar, de construir uma ideia de Deus e ciência completamente separada, né? Só que o nosso corpo, ele é a tecnologia mais avançada que eu já vi. Tem muitas tecnologias na natureza, inclusive, se vocês botarem no Google, é muito legal isso. Muitas tecnologias que existem na natureza que o homem não dá conta, né? E o nosso corpo, ele é uma tecnologia perfeita. Tudo funciona de um jeito muito primoroso. E a gente não observa isso, a gente não observa a nossa dor de cabeça, a gente não observa o nosso cansaço. Eu tô com uma dor muito estranha hoje, que é uma pontadinha, não é muscular. Por aqui, na área do pulmão. E aí, pra quem acredita, né, em coisas somáticas e tal, cada área do corpo que a gente sente uma dor, ela tá comunicando uma coisa pra gente. Até o nosso lado direito tá relacionado com um tipo de energia, o esquerdo com outro. Mas nem é disso que eu vim falar com vocês hoje, não. É só porque eu sou muito transparente, né? Eu fiz um compromisso comigo que tudo que eu tivesse aqui eu ia estar em verdade, eu ia estar sendo bem genuína. Então hoje não estou montadinha no foguete de viver. Mas porque não tá de verdade cansa muito. Cansa demais. Experimenta estar num grupo de pessoas onde você não pode estar triste se você de fato está triste, ou que você não pode estar feliz, celebrar seus ganhos. É muito complicado, né? Então que a gente fique sempre muito atenta no lugar que... Vocês estão me ouvindo? Gente, a pessoa tá tão desorientada. O fone tá aqui, eu tô falando com vocês sem estar com fone. Vocês estão me ouvindo? E são só 7h14 da manhã. Tudo bem? Eu tava aqui, vocês estavam de boa? Porque tem dado problema o áudio e é só na hora da live. Nos stories eu tô gravando tranquilamente, sem fone, tá rolando, né? Só que hoje eu não quis cometer o mesmo erro. Mas vamos lá, hoje eu vou senti de começar ao contrário, falando isso, vou falar dos ambientes. E aí também vou pedir licença para compartilhar com vocês 3 coisas que aprendi com Moisés essa semana. E é muito engraçado que várias vezes a gente tem nervosinho de algumas pessoas. Isso acontece com vocês, você não tem motivo nenhum.
Mas aí chega aquela pessoa no teu convívio e você faz assim, ai, não gosto de fulano. Oh, meu Deus, licença. Mas eu sempre tive essa coisa um pouco com Moisés, assim, nunca me apeteceu. E olha, que eu já subi o Monte Sinai, gente, no Egito, onde ele recebeu lá, ó, as tabuinhas. Já fui lá. E nem assim sinto essa conexão. Mas, enfim, e todas as vezes que a gente coloca um rótulo ou fala assim, não gosto de fulano, a gente não se permite aprender qualquer coisa com fulano. E aí, trazendo muito pro dia a dia, cara, às vezes você tá, sei lá, na sua faculdade, tem um professor que é a disciplina que é indispensável para você, você não gosta do cara. Ou você tem um companheiro de trabalho que você precisa, o trabalho vai decolar se vocês se relacionarem e aí você fica nesse rolê assim, não gosto dela. Não gosto dela, não gosto do tom da voz dela, não gosto... Então, assim, hoje eu saí desse lugar, né, de tipo, que preguiça de Moisés. E tem sido muito interessante, cara, porque quando a gente conhece, a gente vai entendendo minimamente o sapatinho que a pessoa tá usando, né, e o caminhar da pessoa, tudo começa a fazer mais sentido e a gente começa a admirar. Sempre também digo aqui para vocês, né, que admirar também demais uma pessoa não é tão legal porque a gente não se permite nunca chegar no nível dela. Até quando vocês pegarem alguém para se inspirar, modelar essa pessoa, coloque isso por um período X de tempo, porque senão a gente fica sempre aqui, ó, e aí a gente não sobe de nível. Hoje eu vou começar com uma história que foi acabei de engolir a bala que estava na minha boca. Gente do céu. Vença seus obstáculos. Conta uma lenda que estavam duas crianças patinando em cima de um lago congelado. Era uma tarde nublada e fria e as crianças brincavam sem preocupação. De repente, o gelo se quebrou e uma das crianças caiu na água. A outra criança, vendo que seu amiguinho se afogava debaixo do gelo, pegou uma pedra e começou a golpear com todas as suas forças, conseguindo quebrá-lo e salvar seu amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: como você fez isso? É impossível que você tenha quebrado o gelo com essa pedra e com as suas mãos tão pequenininhas. Nesse instante, apareceu um ancião e disse: eu sei como ele conseguiu. Todos perguntaram: como? O ancião respondeu: não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não poderia fazer. Se podes imaginar, podes conseguir. Essa frase é do Einstein. E junto a isso tem um bichinho na natureza que eu aprendi muito com ele. Quando eu soube disso a primeira vez, eu falei assim, uau! E aí tem a ver com os ambientes que a gente tá. O besouro. O besouro, fisicamente, pela anatomia dele, ele tem a asinha muito, muito curta, ele é muito pesado. Pelas leis que a gente conhece da física, ele não poderia voar nunca. Só que ninguém nunca contou pra ele que ele não pode. Então, o que acontece? Ele voa. Fique muito atenta se você tá num ambiente que não te permite. Isso aqui foi muito forte. Provavelmente, se tivesse um monte de gente em volta daquela criança com aquela pedrinha, não iam nem deixar, iam falar que ele tá perdendo tempo. Quantas coisas você não avançou porque você escuta que, não, isso aí, ó, tá perdendo tempo. Aquela criança com aquelas mãozinhas pequenininhas, aquela pedra, ela não ia conseguir quebrar aquele gelo. Por que será que ela conseguiu? O que será que você poderia estar fazendo se você estivesse sentindo aí o teu mover e não o que todo mundo em volta está te falando? O besouro, ele só consegue voar porque ele não sabe que ele não pode. Se alguém chegasse para ele e falasse assim, filho, você não pode, provavelmente você não ia. Tem várias histórias na natureza que a gente fica sabendo. De um bichinho que foi criado num outro lugar, ele começa a agir com as pessoas, ó, com a estrutura daquele lugar, com os outros animais daquele lugar. Então hoje fica com essa imagem para você dessa história, ou outra analogia que a gente tem muito, né? Você pode ser uma águia, mas se você ficar ali escutando e você foi criada
com até pessoas que têm asas, né? Com bichinhos que têm asas, mas você ficou ali no galinheiro, dificilmente você vai voar. Eu adoro galinhas, né? Sempre tive uma compaixão pelas galinhas, assim, porque eu acho surreal você ter asinha e só conseguir dar aqueles voozinhos assim, vum, vum. Sempre me deu um xodó com as galinhas. Mas... E aí, gente, eu peguei aqui hoje para falar 3 coisas com vocês que podem estar te impedindo de... E só tem mais 10 minutos que eu tenho que dar aula depois. Então eu vou assim... E depois, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver ficado pelo caminho, vocês me escrevem, tudo bem? Como se libertar dos problemas que estão travando a tua vida. Antes eu vou dar só uma pequena introdução. Tudo isso aí eu li no livro do Êxodo, né? E do rolê do Moisés que eu estava falando, né? Moisés, para quem não sabe, ele escreveu 5 livros da Bíblia, que é o livro dos judeus, que os judeus seguem, né? A Torá. É o Pentateuco, né? Foi Levíticos, Números, Deuteronômio, Gênesis e Êxodo. E aí tem uma partezinha que eu quero começar falando com vocês, que tocou comigo, né? Não vou ler, mas foi o que eu anotei que fez sentido para mim. Em Êxodos 3:7, que Deus ele tem visto atentamente a nossa aflição, ele tem ouvido o nosso pedido, o nosso clamor, e ele percebeu as nossas dores. Será que você se permitiu, assim? Porque às vezes a gente tem esse distanciamento, né? E a gente fala, eu não sei rezar, ou não. Cara, que seja um desabafo. Que seja, por mais que ele saiba todas as verdades do seu coração, faz o exercício hoje de desabafar essas suas dores. Clame pela mudança. E aí, Moisés passou por 3 coisas nesse rolê da vida dele que foi muito louco, né? Que eu queria depois falar com vocês a parte do início da vida dele, quando você olha assim o final lá, como todo filme, toda história, a vida foi dando pistas o tempo inteiro de como seria a vida dele, de como seria o propósito dele. E aí hoje também eu deixo aí o convite, a gente nem vai entrar nisso, mas fica atento ao longo da tua vida toda, qual foi a ideia central, sei lá, de todos os trabalhos que você teve? Hoje em dia eu tenho muito essa clareza, porque se eu falar desconectadamente de todos os meus caminhares, assim, a companhia de dança de rua, a faculdade de educação, a Natália enquanto pedagoga, né? E aí depois escola de circo, professora de yoga, gerente de projetos, bartender. Parece que é tudo desconexo, né? Cara, só que hoje em dia eu entendo uma coisa. Sempre teve a ver com a ativação de pessoas. A vida me deu todas as pistas. E várias vezes ela me colocou em alguns lugares, algumas provações mesmo, que era para eu aprender e poder usar agora. No agora faz tudo sentido, no momento, sabe? E naquele rolê todo, voltando no Moisés, quando ele tá lá com o povo dele, né, passando os perrengues, saindo do Egito, que o povo era escravo, a galera começa a cansar. E aí começam a sentir saudade das cebolas que comiam no Egito. Às vezes a gente fica acomodado, a gente troca a nossa liberdade, que eles eram escravos lá. E ainda assim, por causa de cebolas, eles preferiam a acomodação. Será que não tem alguma coisa aí que você está acomodado que é muito pequeno, que não chega nem perto do que é a liberdade? Talvez a gente nunca tenha experimentado a liberdade, por isso a gente fica acomodado, né? Eu lembro que antes de experimentar, porque uma das coisas mais significativas para mim é estar em grupos de pessoas onde eu posso existir tranquilamente, né? Assim, sendo eu. E eu fui ter muito isso no ambiente artístico. Depois que uma vez eu entrei nesse lugar onde o que eu sentia era válido, como eu gostava de me vestir não importava, foi muito difícil, até hoje, estar em ambientes onde eu tenho que me engessar para caber. Porque eu já experimentei uma liberdade.
Então, o primeiro seria a acomodação. Repara se não tem alguma cebolinha, gente, alguma coisa muito pequena que você tá apegada ali e que você não chega. Você não resolve esse problema da sua vida. A segunda coisa é rejeitar as pessoas que foram colocadas no seu caminho para facilitar o seu caminho. E aí entra a inteligência emocional. É um pouco do que eu estava falando antes. Ai, fulano me irrita. A voz de fulana me incomoda. Ih, o jeito que fulana anda. Gente, tenho certeza que isso já aconteceu com você. Absoluta. Comigo já aconteceu muito. E acontece até hoje. Mas aí tem uma diferença entre aquela coisa reativa que a gente tem ali na periferia do nosso ego, a gente está acordado na situação e fala assim, não. Sabe? Não vou por aí, não é por aí. Ai, gente. E a terceira coisa, que essa é muito íntima, é a murmuração. O que é murmuração? Você ficar reclamando. Eu até brinco e falo. É fazer de novo, né? Clamar, pedir, né? Reclamação. Quando você fica murmurando, reclamando, você atrasa o seu processo. E mais, quando você reclama, você está clamando 2 vezes. O processo, ele é difícil. E aí você vai ficar super tendenciada a reclamar. Várias vezes você está achando que o seu processo ele está precisando de coragem, mas você só está precisando de paciência. Paciência para seguir, paciência para acordar todo dia, viver um dia de cada vez. É o pão de cada dia. Né? Nos dai hoje, foca nisso. No pãozinho de hoje. A importância da inteligência emocional até para cumprir o propósito aqui na Terra. Porque às vezes você não vai gostar de quem foi enviado para te ajudar. E aí, você tem reclamado? Você tem murmurado? Fala pra mim, com verdade. Eu até que não reclamo muito não, mas às vezes acontece sim. Muito às vezes, mas aí na hora eu já ligo o observador. Qual dessas 3 você sente que tem te paralisado mais? É a primeira, que é a acomodação, onde a gente, por uma coisa tão pequena, às vezes está se permitindo ser escravo mesmo. Escravo de um vício, escravo de um trabalho, escravo de uma remuneração, escravo de um relacionamento. Quando você pensar em ficar acomodada hoje, lembra disso. Gente, um povo inteiro que estava em retirada para liberdade, era escravo, ainda assim sentia saudade da cebola do Egito. Pensa nisso. Será que a liberdade tem um preço? E não é aquela liberdade de, não, só eu importo, só o meu umbigo. Muita gente confunde isso. Muita gente não entra em relacionamento, por exemplo, porque, eu sou livre. E aí eu vou entrar num lugar mais filosófico. Gente, a liberdade, ela é uma coisa que ela é condicionada. Se a gente estivesse sozinho no planeta, se a gente não tivesse uma estrutura social, se a gente não tivesse outras pessoas, o ser livre nem existiria. Fez sentido? Sim ou não? Gente. Tem a acomodação, então lembra. Primeiro, a acomodação. Trate a sua acomodação. A segunda coisa, será que você não está rejeitando as pessoas que foram colocadinhas aí no teu caminho para te ajudar? E a terceira, a murmuração, reclamação. E aí tiveram umas 3 coisas que eu anotei. Deixa eu pegar aqui, até para eu falar e não esquecer, né? O que foi central para o povo de Israel foi quando o povo se revoltou com aquilo que sempre esteve acostumado. Vai precisar de revolta de você com você mesma aí para ter mudança. Entende? Vai precisar. Vai precisar que você aceite a libertação. E o que é a libertação? É o conhecimento.
Colhe as pistas da sua vida até hoje. Aceite as situações quando elas acontecem na perspectiva de aprender com elas. Pega aquele conhecimento, toma ele para você, porque se uma situação acontece e você só fica ali reclamando dela sem o olhar de entender de que valeu aquilo tudo. E aquilo vai acontecer, não importa. Você querendo ou você não querendo, entende? Todo processo, ele é difícil. Toda coisa nova é difícil. E por consequência, você vai querer murmurar. Não murmure. Não murmure. Quem murmura no processo vai ficar atrasado no meio do caminho. Muito, muito. E é impressionante como a gente faz isso o tempo inteiro. E eu sei que às vezes você tem até a coragem, mas está te faltando paciência. E está te faltando também entender e saber as verdades muito profundas ali do seu coração. Volta na historinha do menino. Se tivesse gente em volta dele, ele não teria nem tentado quebrar aquele gelo com aquela pedra. Fique atenta aos sinais, à plantinha que a tua vida foi te dando, de onde você deveria estar. E lembra que quem experimenta a liberdade de verdade nunca mais vai aceitar ser escravo. De nada. Experimenta isso. Experimenta. Hoje eu quero que você experimente isso. Então, na nossa tarefa de hoje, teremos muitas, mas simples. A primeira é perceber qual é a cebolinha que você está pegada. Que aí a gente trata a acomodação, tá? Repara no hoje, qual é a coisa que está aí apegado que você não deixa aí. A segunda coisa, repara se não tem alguém no seu círculo aí, na sua vida, que chegou na sua vida, que ela pode estar ali para facilitar o teu caminho e você tá, não gosto de fulana, tá? Acha graça disso e se aproxima. Essa é a segunda coisa, tá? A terceira, para de reclamar, mulher. Gente que reclama é insuportável. Quem reclama, clama 2 vezes. Hoje você não vai reclamar do seu processo. Ele vai ser chato? Ele vai ser difícil? Vai. Paciência. Não de paciência que não tem jeito, mas assim, exercite a paciência. Terceira coisa. Nossa, tem muita tarefa hoje, hein? E a quarta, que já é uma plantinha da próxima coisa que a gente vai conversar essa semana ainda, que é observar qual foi a ideia central da sua vida até hoje. O que tem em comum em todos os lugares que você já passou, em todos os trabalhos que você já teve, em tudo que você sempre estuda? Qual é aquela coisa ali que você fala, cara, essa marca estava em cada partezinha do meu caminhar? Provavelmente aquilo ali são as pistas do aqui que você veio. Qual é a ideia central que permeou toda a historinha da sua vida? Tudo bem? Vamos para o nosso boot? Firma seus pés no chão. Abre seu peito. O nosso boot hoje ele vai ser palavra também. Vai ser rapidinho. É a mensagem de hoje da série que eu tenho feito nos Reels, né? De textos bíblicos comentados para inspirar a sua vida. Depois eu vou deixar, como eu sei que foi muita coisa, se você não tem o hábito de estar escrevendo, né, de estar anotando as tarefas, isso é muito bom, faça, mas eu vou deixar na legenda do vídeo, tudo bem? Para você fazer ao longo do seu dia, se você conseguir identificar, tiver algum insight, grava uma história, me marca, tá bom? Então vamos lá para o nosso boot, firma seus pés no chão. Inspire e expira profundamente, abre seu peito, postura vitoriosa, deixa teu coração chegar antes. Deixa seu coração com espaço, respira lá no seu peito, uma respiração mais longa, não curtinha. Sua respiração não foi feita para ficar curtinha aí na parte de cima do seu peito, ofegante. A ansiedade, ela não é inata, ela não nasceu aí com você. Respira, respira. Perceba esse momento, perceba esse ato, essa tecnologia divina que permite a vida. Degusta desse ar entrando pelas suas narinas nessa manhã. Não é mais só uma manhã. Nunca mais uma manhã pode ser só uma manhã. É o começo
É um dia. Lembra na sua vida quais foram os momentos que foi difícil levantar. Os momentos na sua vida que talvez você perdeu alguém e tudo que você queria era mais um dia. Se você tivesse mais um amanhecer com essa pessoa, esse amanhecer seria só mais um amanhecer? Tenho certeza que não. Todos os dias, façamos novas todas as coisas. É um dia novo. Honre esse dia que você recebeu. Honre o sopro da vida no centro do seu peito. Honre a sua sabedoria. Honre o amor que você carrega. Como que você honra isso? Colocando isso a serviço de todo lugar que você chegar. A natureza, ela não é só abundante, ela é transbordante. Repara quantas sementes, visualiza agora um mamão cortado no meio, olha o tanto de semente que tem. A gente não recebe só um mamão, a gente recebe mamão suficiente para a terra toda. Se conecta com essa energia de transbordo. Lucas 15:6. Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Quando Jesus contou a história da ovelha perdida, algumas pessoas que estavam ouvindo o relato deixaram rolar uma lágrima pelo rosto, pois sabiam o que era se sentir perdido no meio da multidão. Jesus queria que entendêssemos que temos um Pai zelando e cuidando de cada um de seus filhos, que todos somos igualmente valiosos para Ele. Acredita, escuta essas palavras que eu vou falar agora como se elas estivessem saindo de você. Salmo 23:6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que tremenda declaração! Veja a sua dimensão. A bondade e a misericórdia seguem o Filho de Deus todos os dias. Pense nos dias que estão por vir. O que consegue ver? Vai ficar em casa com as crianças? Deus está do seu lado. O emprego que não oferece futuro, Ele caminhará com você. Dias de solidão, Deus tomará a sua mão para guiar seus passos. Certamente a bondade e a fidelidade me acompanharão. Não alguns, não a maioria, não quase todos, mas todos os dias de minha vida. Leva as mãos em frente ao peito, dá um sorriso, não de quem está indo para a guerra, mas de quem já voltou vitoriosa da batalha. Esfrega uma mão na outra, cobre os olhos com as mãos, abre os olhos dentro das mãos, afasta as mãos. Bora viver! Bora, 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 bora! Muito amor. Seguimos juntas.